Olá, tudo bem? Bem, hoje nós vamos nos libertar da eletrostática, né? Vocês já estavam, né, dizendo aí, pelo amor de Deus, que não se falasse mais em campo, força, potencial elétrico e carga elétrica. Bem, tudo que nós estudamos até agora foi a questão, primeiro, das cargas elétricas, depois nós estudamos as interações entre elas, que é a questão da força, depois a razão disso, dessa interação, que é exatamente a interação entre os campos. Depois nós estudamos cada ponto desse campo através do potencial elétrico. Sabemos também que a diferença de potencial entre pontos me permite transportar carga de um lado para o outro, então eu posso realizar trabalho, né? Então, a partir de agora, como eu posso transportar carga de um lugar para outro, nós vamos entrar naquela parte da eletricidade que está presente no nosso dia a dia, ok? O que está presente no nosso dia a dia? Acender as lâmpadas, fazer funcionar os aparelhos de casa, os eletrodomésticos, né? Movimentar a indústria. E é essa parte que nós vamos começar a estudar agora, ok? E quem começa vai ser na aula 10, da frente 2, página 22. A razão desse novo evento, né, que tem força no século XX, que vai provocar a nova fase da humanidade, a fase tecnológica, é exatamente a corrente elétrica, ok? Mas vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram que nos condutores metálicos as cargas estão presentes nesse condutor, mas de uma forma desordenada. Então nós temos os elétrons livres, aqueles da última camada do átomo, né? Eles estão em movimento desordenado. E movimento desordenado desses elétrons livres não gera corrente elétrica. Ora, então, qual vai ser a principal razão da formação dessa corrente elétrica? Exatamente a última aula, ou seja, a DDP, a diferença de potencial, que a gente chama de voltagem, popularmente, e tecnicamente se chama tensão elétrica, correto? Então vamos lá. Quando você pega esse condutor que tem as cargas livres se movimentando desordenadamente e submete esse condutor a uma voltagem, aqui eu tomei como exemplo uma bateria, ou pode ser a tomada, né, da sala de aula, ou da sua casa. Então nós temos uma parte positiva, uma polarização positiva e uma negativa. Quando você estabelece uma voltagem, esse movimento que era desordenado passa agora a ser ordenado. Mas da onde para onde? Da parte negativa, onde estão os elétrons, para a parte positiva, ok? Mas só que nós vimos que o campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. E as cargas elétricas, por serem negativas, que são os elétrons, eles se movimentam agora organizadamente do negativo para o positivo, ou seja, contra o campo elétrico. Então, nós vamos definir a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado das cargas elétricas, ok? E o sentido que eles vão se movimentar? Do negativo para o positivo. Esse sentido da corrente é chamado de sentido real. O outro sentido da corrente é chamado sentido convencional. Por que houve essa necessidade do sentido convencional? Porque antes, né, do século XX, pensava-se que quem conduzia a corrente elétrica eram as cargas positivas. Depois da descoberta do elétron, é que foi determinado que era ela, né? Ela era que determinava esse sentido da corrente. Então, precisou fazer uma convenção, né? Uma convenção e para estabelecer o sentido da corrente, que é chamada de sentido convencional. Então, quando cobrarem numa prova qual o sentido da corrente, esse sentido não é o real, é o convencional. E qual é o sentido convencional? Do positivo para o negativo, ou seja, aquele sentido que está a favor do campo elétrico. Entendido então? Então o sentido da corrente é o sentido convencional, que é como se fossem as cargas positivas que se deslocassem no campo. Ok? Agora, quais os tipos de corrente que nós trabalhamos?
Os mais famosos, logicamente, são os dois, né? A corrente contínua, ok? Que é aquela que permanece constante durante um certo tempo. Em português, a gente usa CC, corrente contínua, normalmente nas pilhas e nas baterias. E em inglês, DC, ok? Isso que seria Direct Current, ok? E a corrente alternada, que é aquela que chega em nossas casas, né? Porque ela passa por transformadores e tal, então ela chega de forma alternada. Ela pode ser chamada de CA ou AC, ok? Ou seja, Alternate Current. É por isso que o nome da banda, né, famosa, é AC/DC, ok? Quer dizer, corrente alternada, corrente contínua, ok? Então, essas correntes normalmente são oscilantes. Elas dependem de um seno, dependem de um cosseno, ok? Normalmente do seno. Se a gente tiver a oportunidade para estudar a corrente alternada, tomara que dê tempo, né? Aí eu vou lhe mostrar para vocês como é que desenvolve essa função senoide para a corrente elétrica, ok? Então, aqui também aproveito a oportunidade para dizer que qualquer que seja o gráfico da corrente em função do tempo, a área desse gráfico representa a carga elétrica. É claro que se o gráfico for um retângulo, teremos a área do retângulo. Quando for um triângulo, a área do triângulo, a área do trapézio e assim por diante. Ok? Agora nós vamos ver como é que se mede a intensidade dessa corrente, né? A intensidade da corrente ela é medida pegando-se um condutor e dando um corte transversal nesse condutor, ou seja, um corte perpendicular. Esse corte é chamado de seção transversal, ok? É como se você estivesse, por exemplo, enxergando a frente desse pincel. Então, se eu desse um corte nesse pincel em 90 graus, eu teria, então, uma seção transversal. Essa seção transversal é como se fosse uma porta em que eu fosse medir a quantidade de carga que passa nessa seção através de um certo tempo, ok? Então eu digo que a intensidade da corrente é a quantidade de carga elétrica que atravessa essa seção transversal num certo intervalo de tempo. Então eu digo que a intensidade da corrente é a quantidade de carga, que eu estou chamando de ΔQ, pode usar maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, dividido pelo tempo. Isso me dá, então, que a unidade da corrente é Coulomb por segundo. Aí a gente aproveita aqui para homenagear um físico francês chamado André-Marie Ampère. Nome de guerra, Ampère. Então, vestibulando, Coulomb por segundo é Ampère. Por isso que a corrente também é chamada de amperagem, correto? Assim como a DDP é chamada de voltagem, a corrente também é chamada de amperagem, ok? Agora lembrar o seguinte, quando os condutores forem metálicos, essa quantidade de carga será o número de elétrons livres. Lembrando que o elétron tem uma carga de 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. Agora, se você está trabalhando com soluções eletrolíticas, por exemplo, o sal na água, né? Uma solução de água e cloreto de sódio. Nesse caso, você vai ter a movimentação de íons, né? Os íons positivos vão se deslocar para um lado e os íons negativos para o outro lado. Nesse caso, como é que eu vou medir a intensidade da corrente? Com a mesma fórmula, carga sobre o tempo. Mas só que a quantidade de carga serão, né, a quantidade de íons positivos mais a quantidade de íons negativos em módulo, correto? Então, eu tenho nos condutores metálicos uma corrente eletrônica e nos condutores eletrolíticos, que a gente chama também de condutores de segunda linha, nós temos uma corrente iônica. Ok? Então o pessoal da biologia, da química, que trabalha com soluções, eles trabalham com correntes iônicas, né? Já o pessoal da engenharia elétrica, o pessoal da eletrônica, trabalha com a corrente em condutores metálicos. Ok? Agora, vamos treinar esses conceitos
com os nossos exercícios, tá bom, gente? E agora vamos para a parte de recriação da aula, que são os exercícios, ok? Página 23, e aí vai o primeiro. Em uma bateria de computador portátil encontra-se informação de que ela pode fornecer uma corrente elétrica de 5.000 miliamperes. Durante 1 hora, a quantidade de carga elétrica que essa bateria pode lançar no circuito a que estiver conectada em 1 hora vale. Observe nesse caso que as respostas estão em coulombs. Então você vai ter que passar as unidades para o sistema internacional. Então nós temos aqui a corrente elétrica 5.000 miliamperes. Então eu repito 5.000, que é 5 10 a terceira. O milha é 10 elevado a menos 3. Esse 10 a menos 3 vai simplificar como 10 a terceira. E eu terei uma corrente de 5 amperes. 1 hora tem 3.600 segundos, que corresponde a 3,6 10 a terceira segundos. E agora vamos para a nossa fórmula. Carga é igual a corrente multiplicado pelo tempo. Ok? A corrente vale 5 e o tempo vale 3,6 10 a terceira. Quanta diferença, hein? Essa parte aí é muito legal, é muito simples. 5 vezes 3,6 dá 18. 18 vezes 10 a terceira, puxando uma casa para a esquerda, 1,8 10 a quarta, que é exatamente a letra D de dado. Ok? Empolgados, vamos para a segunda. Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por até 2 horas e meia. Considere um drone que utiliza uma bateria com uma carga de 900 mAh. Olha aí como é que é isso. MAh. Se o drone operar por um intervalo de tempo de 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a... Aí você olha as alternativas, elas estão em miliamperes. Então, eu vou ter que me livrar desse hora. Ora, então eu passo esses 90 minutos para a hora. Divido por 60 e eu tenho 1 hora e meia. Aí eu pego a mesma fórmula da questão anterior, só que escrita agora dessa forma. Corrente é igual a carga sobre o tempo. A carga 900 mAh e o tempo 1 hora e meia. Simplifico H, divido 900 por 1,5 e eu tenho 600 mA. Letra B de Brasil. Correto? Vamos à terceira. A terceira é do Enem. Por que o Enem cobra muito este assunto? Porque ele é do dia a dia, aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos entrando agora na eletricidade que nós utilizamos no dia a dia, né? Nas casas, nas comunidades, enfim. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida em coulomb vale quanto? Ora, se ele quer em coulomb, você vai ter que passar essas unidades para o sistema internacional. Então é uma questão de escrever 1.500 mAh. Milli é 10 a menos 3. E hora, 3.600 segundos. Eu vou simplificar 3 zeros como 10 a menos 3. Então ficou 150 vezes 36 amperes segundos. 150 vezes 36 dá 5.400. E amperes vezes segundos é o coulomb. Então aí está a resposta, né? Bem simples, letra C. Ok? E agora, já com saudade dessa aula, vamos para o item 4. O gráfico seguinte indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo. Pô, aí você vibra. Você já sabe que todo gráfico de corrente em função do tempo, a área dele é a carga.
Aí ele quer exatamente isso, ele quer a carga elétrica em Coulomb, que passa por uma seção transversal desse condutor durante 15 segundos. Ora, você sabe que a área descrita pelo gráfico é a carga elétrica. E que área foi essa? Um triângulo. Então, base vezes a altura sobre 2. A base é 15, a altura é 60, dividido por 2. 15 vezes 60 dá 900, dividido por 2, 450 coulombs. Ok? Bem, agora essa aula vai servir de base para 11. Por quê? Porque ela é uma aula sobre corrente elétrica. E quando a corrente passa, ela vai encontrar muita dificuldade no caminho, como nós estamos encontrando nesse momento. Esse fenômeno que atrapalha a passagem da corrente chama-se resistência, que nós vamos abordar na aula 11. Até lá, então.